Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz, saúde e alegria a todos. Estamos estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que foi também biógrafo da vida de Chico Xavier, do seu exemplo, de sua abnegação, de sua de seu trabalho com o mundo espiritual. E neste capítulo 9 fala sobre a primeira reunião mediúnica, a primeira sessão espírita que foi realizada na casa de Chico Xavier. Então, Ramiro Gama descreve com muita propriedade, desde os princípios de 1920 a 1927, Chico Xavier não mais conseguiu avistar-se pessoalmente com o espírito de Maria João de Deus, sua mãe, que sempre aparecia para o Chico, orientando ele para que ele, sobretudo, tivesse paciência, tivesse muita compreensão perante a vida. Mas, devido a alguns acontecimentos, o Chico relatava à família o que via, o que ouvia dos espíritos. A família não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Foram procurar a ajuda da igreja. E o padre não admitia de forma alguma a comunicabilidade com os espíritos, a sobrevivência da alma. E deixa bem claro para o pai de Chico que o Chico estava sob a influência do demônio. E que os livros, os jornais, as revistas que o Chico estava lendo, aquilo estava, de algum modo, influenciando a sua mente. Tudo que o Chico estava vendo e ouvindo, dizia o padre, era a imaginação da mente dele e o demônio estava influenciando ele para que ele tomasse essas atitudes. Então, diante dessas situações, Dona Maria João de Deus, ela decide se afastar temporariamente de Chico Xavier. E ela não se mostrou mais visível. E ela acompanhava os passos do Chico, mas não se mostrava visível através da clarividência. O Chico, desde criança, enxergava os espíritos, falava com os espíritos, ouvia os espíritos. Aliás, Chico Xavier tinha todas as mediunidades que nós vamos encontrar catalogadas em O Livro dos Médiuns. Ele possuía todas as mediunidades do qual a obra O Livro dos Médiuns relata para nós espíritas. Então, antes dela afastar-se temporariamente do convívio de Chico, ela deixa bem claro para o Chico: Chico, você deve obedecer o padre, o seu pai. Você tem que ser um menino obediente, você não pode contrariar ninguém. Você tenha muita paciência, tudo que eles disser você tem que obedecer. E com as orientações da mãe, Chico Xavier então começa a frequentar a comunidade católica e obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Mas nos cultos, nas cerimônias católicas, o Chico também via com muita beleza a ação dos espíritos. Sobretudo no momento que o padre entregava a hóstia para os fiéis, o Chico via ali os espíritos depositando, fluidificando a hóstia, assim como os espíritos fazem na casa espírita, a fluidificação da água no nosso tratamento espiritual. E o Chico via a ação dos espíritos envolvendo o padre. Nas procissões que ele acompanhava, os espíritos sempre estavam ali, abençoando o padre, abençoando os fiéis da igreja. E o Chico comentava isso com o padre no confessionário. E o padre dizia assim: Chico, tudo que você está vendo, isso é coisa de sua mente. Não leva muito a sério isso não. Os mortos não voltam para se comunicar. Então, diante dessas informações preciosas, o Chico, então, ele começava a observar tudo e evitava, às vezes, de comentar o que estava vendo, porque muitos não acreditavam no que ele estava falando, e Dona Maria João de Deus disse a ele que ele deveria obedecer, e que no momento certo, se Jesus permitisse, essas informações viriam a esclarecê-lo de alguma forma e a esclarecer a todos.
Então, Ramiro Gama também nos fala nesse capítulo que o Chico, terminando o curso primário do grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo, ele levantava, isso no ano de 1923, ele levantava às 7 da manhã para participar das tarefas escolares. E ele, depois das aulas, ele ia trabalhar na fábrica, entrava às 3 da tarde, saía às 11 da noite, e o trabalho na indústria era muito exaustivo. Em 1925, o Chico então deixa a fábrica e consegue um emprego na venda do senhor José Felizardo Sobrinho, que foi patrão de Chico Xavier, um homem muito bom, caridoso, que ajudou muito o Chico. Então, no armazém do José Felizardo, o Chico, ele entrava às 6h30 e saía às 8 da noite. E ganhava o salário de 13 cruzeiros por mês, equivalente hoje a R$ 48. Então, esse homem foi uma pessoa muito boa para Chico Xavier, para a família do Chico, ajudou muito o Chico, mas foi um homem muito generoso, bondoso, perdeu tudo o que tinha materialmente falando e desencarnou numa miséria terrível. Quando ele faleceu, um amigo de Chico Xavier veio contar para o Chico o que estava acontecendo. Olha, Chico, José Felizardo desencarnou. Eu fiquei sabendo que eles estão querendo enterrá-lo como indigente, porque ele não tem, a família não tem recursos para comprar um caixão. E o Chico então ficou muito comovido com aquela informação. Lágrimas correram na face de Chico Xavier. Ele se recordou de José Felizardo Sobrinho, que era um homem muito generoso. Naquele momento, o Chico disse sim para o amigo: vai lá e diga a eles para guardar um momento. Retirou Chico Xavier o chapéu da cabeça e saiu pelas ruas de Pedro Leopoldo esmolando, pedindo donativos, recursos a toda a população de Pedro Leopoldo, pedindo a ajuda, que a população o ajudasse, porque ele precisaria comprar um caixão para enterrar um amigo, um colega, um benfeitor, um amigo que o ajudou muito. E caminhando pelas ruas de Pedro Leopoldo, colhendo dinheiro para ajudar o patrão, ele para numa praça e ali ficava um cego. Esse cego também vivia esmolando, arrecadando dinheiro para sua sobrevivência. E percebendo a voz do Chico, a movimentação do Chico, ele perguntou: Chico, o que está acontecendo? Eu sinto que você está preocupado, está caminhando de um lado para o outro. E o Chico então explica para esse amigo cego que José Felizardo Sobrinho, seu antigo patrão, havia desencarnado. E o povo estava querendo enterrá-lo como indigente. E ele estava esmolando em favor do ex-patrão para comprar um caixão. Então o cego, numa atitude nobre, generosa, de caridade, retira tudo que tem e dá para Chico Xavier. E Chico juntou tudo com aquilo que ele havia arrecadado, mais com o dinheiro do cego, da generosidade do cego. Ele então vai lá e compra um caixão e dá para o seu ex-patrão um enterro digno. Então essa é a vida de Chico Xavier. O exemplo dele, a sua abnegação, a sua transformação em favor do semelhante, em favor de si mesmo, sempre ajudando as pessoas. Mas vejamos bem, Ramiro Gama também descreve que as perturbações noturnas continuavam. Mesmo Chico frequentando a igreja, ele continuava tendo sonhos. Muitas vezes, ao dormir, ele perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícia de pessoas que sofriam no além, mantinha longas conversações com os espíritos e trazia informações do mundo espiritual para os familiares. Vejamos bem, nesse período, a igreja já não sabia o que fazer mais. E a irmã de Chico Xavier, Dona Maria da Conceição, isso em 1927, ela cai em doloroso processo de obsessão. O padre já não conseguia resolver a situação do Chico, que o Chico continuava tendo as suas visões,
recebia orientações, na igreja ele via os espíritos e falava com o padre. Agora a irmã do Chico cai num processo doloroso de obsessão. A família então procura a ajuda de dois espíritas da cidade de Pedro Leopoldo, José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, que foram benfeitores que ajudaram Chico Xavier a iniciar na doutrina espírita. Então, o doutor José Hermínio Perácio e a Carmen Perácio, eles decidiram fazer o quê? Eles decidiram ir à casa de Chico Xavier fazer um culto do Evangelho no lar. Quando chegaram lá, eles começaram a observar o que estava acontecendo. Seria a primeira sessão mediúnica, a primeira sessão espírita na casa da família Xavier. Observando o caso que a irmã de Chico Xavier estava enfrentando, uma obsessão terrível, eles começam a orar. Então, o senhor José Hermínio Perácio faz uma comovente oração, buscando a ajuda do mundo espiritual, que os benfeitores ali comparecessem para ajudá-los naquela situação. Então, diante daquela situação, meus irmãos, o mundo espiritual compareceu. A irmã de Chico se curou daquela obsessão com a intervenção do mundo espiritual, com a ajuda de José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. O mundo espiritual ajudou a família de Chico Xavier. Curou a irmã de Chico de uma obsessão. Em cima da mesa, sobre a mesa, havia dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, diante daquela reunião espírita, a irmã de Chico boa, as influências espirituais foram afastadas pelos benfeitores amigos, fluidificaram a água, deram água para ela beber, ela ficou mais calma, mais tranquila, e a mãe de Chico, que havia se afastado temporariamente, dá uma longa mensagem, uma longa comunicação através da psicografia de Dona Carmen Perácio. Ela então se manifesta, sobretudo para orientar os familiares. E ela fala através da psicografia, da mensagem escrita. Dona Carmen Perácio foi instrumento de Dona Maria João de Deus, e ela conversa em particular com cada filho. E quando ela se dirigiu ao Chico, o Chico, muito comovido com aquela situação, ela grafa dizendo assim: meu filho, eis que nos achamos mais uma vez reunidos, novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Vejamos bem, ela se refere, a mãe de Chico, ela se refere sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Dois livros de luz. E eu quero, meu filho, que você os estude e cumpra os seus deveres. Em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você e os seus novos caminhos. Permitirá mostrar a você novos caminhos. Então vejamos bem. O Chico, através do estudo da doutrina espírita, começou a compreender melhor o que acontecia. As conversações, as manifestações mediúnicas, como já dissemos, Chico Xavier era portador de todas as mediunidades, catalogadas em um livro dos médiuns, e o mundo espiritual sempre presente. Então vejamos, através de uma obsessão da irmã de Chico Xavier, ele inicia na orientação espírita. Às vezes, o que nós achamos tão terrível diante de uma obsessão, de um mal que vem acontecer na nossa vida, às vezes não é um mal tão terrível assim como nós imaginamos. Às vezes, Deus usa desses recursos para nos aproximar dele. Então vejamos bem, diante de uma obsessão, Chico Xavier, ele começa então a ter as noções, as informações espíritas, as orientações, embora ele trazia essas informações, mas era muito jovem, muita criança, ele não conseguia entender aquelas informações, embora ele trazia, como dizia aos amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça, todas essas informações, mas ainda muito novo, ele não conseguia entender, compreender. Então os espíritos já vinham preparando Chico Xavier, levava ele em desdobramento, ele via os espíritos, conversava através
da sua mediunidade com os espíritos, mas agora estudando a doutrina espírita, ele realmente iniciaria a sua tarefa, a tarefa que o mundo espiritual estava aguardando. Então vejamos bem, quando as pessoas se deram conta, Chico Xavier já estava trabalhando. E veio aí o livro Parnaso de Além Túmulo, depois a própria mãe de Chico Xavier escreveria o segundo livro, Cartas de uma Morta, que é um livro de suma importância para nós espíritas, que também nos fala sobre a vida em outros mundos, sobre a vida no mundo espiritual. Então vejamos bem, o que nós queremos dizer? Que o mundo espiritual está sempre presente na nossa vida. Assim como esteve presente na vida de Chico Xavier, que veio em missão para nos dar o exemplo do amor, para trabalhar em benefício da doutrina, foi um extraordinário médium, foi um ser humano fantástico que vivenciou a caridade ensinada por Jesus, que amou todas as pessoas, sempre respeitava a religião do outro, sempre compreendia as pessoas e sempre enfrentando as lutas que ele enfrentava com resignação. Então, diante disso tudo, a gente vê quanto exemplo positivo nós temos para nós crescermos espiritualmente, para nós continuarmos firmes com os nossos compromissos, com a nossa confiança em Deus, com a nossa fé inabalável na misericórdia divina, porque Deus está presente e Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Então, que possamos, diante dessas informações, dessas orientações que nós fomos colhendo no livro Lindos Casos de Chico Xavier, neste capítulo onde Ramiro Gama nos fala sobre a primeira reunião espírita realizada na casa de Chico Xavier. E o mundo espiritual agindo em benefício de todos. E assim, meus irmãos, o mundo espiritual age em benefício de todos nós. Que possamos confiar, que possamos continuar sempre acreditando na existência de Deus, sempre confiando em Deus, sempre acreditando em nossas potencialidades. Deus trabalha em benefício, incessantemente, em benefício de nossa própria felicidade. Então que Ele nos abençoe, nos guarde e nos dê muita paz. Muita paz, saúde, alegria a todos. Até mais.